Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Muito bom dia. Com essas palavras de Jesus, nós começamos mais um dia. Palavras de Jesus direcionadas aos seus discípulos, nos ensinando a orar. Jesus fala que ele tem um Pai de amor no céu. Nós jamais devemos nos esquecer. Nós temos um Pai de amor, um Pai bondoso, um Pai misericordioso que se compadece das nossas necessidades. Ele mesmo falou, se o nosso Pai biológico nos ama, quanto mais o nosso Pai celestial, que é Criador, doador de vida. A cada dia que vivemos nessa terra, precisamos descansar nessa promessa. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2. Filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro e se empenhasse ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. A cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos viver uma vida mais sábia. Para que nós vivamos verdadeiramente uma vida sábia, nós precisamos ter nas mãos a palavra do Senhor. É um livro sagrado, é a expressão de Deus para a nossa vida. Ela nos ensina e nos aconselha em todas as áreas da nossa vida. Veja os conselhos do rei Salomão, que é a palavra de Deus, para os dias em que nós estamos vivendo. Uma das áreas que mais pode afetar a nossa vida é a finança. Se nós não tomarmos cuidado com as finanças da nossa família, em algum momento nós sofreremos um colapso. É por isso que o rei Salomão, em toda a sua experiência e glória, ele fala que jamais nós deveríamos ficar como fiadores de uma outra pessoa, porque quando nos tornamos fiadores de alguém, nós na verdade nos tornamos refém dessa outra pessoa. Há quantas pessoas que perderam amigos e pessoas queridas porque se tornaram fiador dessas outras pessoas? Jamais deveríamos nos tornar fiador de alguém, porque ao final pode ser decepção, tristeza e até discórdia. O segundo conselho de Salomão é que nós acabemos com a preguiça. Não podemos viver na indolência. Nós precisamos ser racionais. Se temos que desempenhar um trabalho, uma atividade, nós temos que ser proativos. Temos que pedir forças a Deus, preparar o nosso corpo, exercitar também o nosso corpo para que ele seja saudável e tenha condições de poder desenvolver as atividades da melhor maneira possível. Aquele que é preguiçoso pagará um alto preço pela preguiça. Deus não se agrada de uma vida indolente ou preguiçosa. Quantas oportunidades um preguiçoso perde na vida? Poderia estar bem empregado, poderia estar sustentando a sua família, poderia estar desenvolvendo os seus dons, é uma referência para os seus familiares, mas pelo fato de viver uma vida preguiçosa, acaba destruindo a si e o seu semelhante. A pessoa que em algum momento da sua vida também descobre que possui alguma falha de caráter, essa deveria se voltar para Deus, pedir perdão, confessar os seus pecados e viver uma nova vida. Uma pessoa que descobre que tem uma falha de caráter e não busca corrigir, esta irá destruir-se a si mesmo, irá destruir os seus relacionamentos, irá acabar afetando com a vida de outras pessoas. Por isso que quando nós descobrimos em algum momento alguma falha na nossa vida, temos que recorrer a Deus, buscar forças, nos submetermos à sua vontade, fazermos um sacrifício vivo e vivermos os ideais do Senhor. A falsidade é um outro ponto que Salomão menciona no seu livro. Um filho de Deus, ou se alguém quer viver uma vida feliz nessa terra, mesmo que em algum momento ainda não tenha colocado a sua vida nas mãos do Senhor, mas para todos os seres humanos que vivem nessa terra, deveriam deixar de lado a falsidade. A falsidade destrói vida, a falsidade destrói relacionamentos. Alguém que vive com essa dificuldade jamais poderá viver uma vida feliz. Portanto, se queremos alcançar as bênçãos do Senhor, a nossa vida precisa ser autêntica. Embora Salomão seja muito enfático em nos aconselhar para que nós jamais nos tornássemos fiador de alguém, mas Salomão não se torna um homem insensível. Pelo contrário, ele sabe que dentro de uma sociedade existem pessoas que precisam da nossa ajuda. Nós precisamos ter um olhar de Jesus Cristo por aqueles que estão a padecer na nossa sociedade. Temos que ajudar aqueles que de fato precisam. É por isso que quando nós temos que ajudar alguém, é melhor você já ter se organizado financeiramente, pegar esse dinheiro, dar para alguém, do que você se tornar fiador dessa pessoa e se tornar refém desse relacionamento. Se precisa ajudar alguém, doe, entregue,
faça um presente, faça uma boa ação, do que se tornar fiador. No período de Salomão, quando uma pessoa se tornava fiador e não conseguia pagar as suas dívidas, ele teria que pagar com a própria vida, se tornando escravo, ou da esposa, ou dos seus próprios filhos, ou todos os seus bens. Eis a razão pela qual Salomão é enfático em falar a respeito do fiador. No versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Salomão faz uma advertência para aqueles que vivem uma vida presunçosa, orgulhosa, soberba, se sentindo melhor do que as outras pessoas, se sente o melhor ser humano desse mundo. Esse terá dificuldade de ser alcançado pelo Senhor, porque ele não vai admitir os seus erros, os seus pecados, confessar as suas falhas. Deus só pode salvar alguém quando esse alguém humildemente se debruça diante do Senhor, abre seu coração e se coloca diante de Deus. Mas aqueles que vivem uma vida soberba, presunçosa, jamais serão alcançados pelo nosso Deus. Eis a razão dos conselhos de Salomão, porque o desejo de Salomão e o desejo de Deus é que todas as pessoas alcancem a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia enfaticamente nos afirma que Satanás é o pai da mentira. É ele o originador da mentira. Se ele é o originador da mentira, o nosso Deus não tem nenhuma aliança com ele. Por isso que o conselho de Salomão para toda a sua nação e para todos os filhos de Deus é que tenhamos uma palavra verdadeira da nossa boca. Ou falamos a verdade ou nos calamos. Proferir mentira é se tornar filho de Satanás, filho do mal. Deus não deseja que os seus filhos vivam dessa forma. É melhor morrer falando a verdade do que mentir e perder a vida eterna. Como nós podemos ver no versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando, Salomão reforça a importância da lei. A lei não nos salva, mas a lei mostra as nossas falhas, os nossos erros. E quando descobrimos que transgredimos a lei de Deus, nos voltamos para o Senhor, abrimos o nosso coração, confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão de Deus. A lei é luz para a nossa vida. A lei nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A lei mostra as nossas falhas, mas Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado para que nós possamos estar habilitados para estarmos na presença do nosso Deus somente através de Jesus Cristo. Sem Ele, jamais teremos condição de estarmos com o nosso Deus eternamente. O ladrão que rouba para matar a sua fome, teríamos até em algum momento encontrar uma desculpa porque ele está faminto. Mas mesmo assim ele terá que pagar as consequências pelo seu erro de ter roubado. Mas aquele que se envolve com a mulher de uma outra pessoa, esse não tem justificativa. Ele descobrirá em algum momento da sua vida que a sua atitude desonesta, adúltera, trará consequências grandiosas sobre a sua vida. E no final ele terá que pagar um alto preço diante de Deus. Sermos filhos da luz, filhos do Senhor, para que vivamos os ideais de Deus, nós precisamos a cada dia amar ao Senhor, conhecer ao Senhor. Acredito que algumas pessoas, logo quando ouvem essa palavra, começam a se perguntar: como é que eu posso conhecer a Deus se Ele é Espírito e Ele pede para que nós possamos lhe amar em Espírito e em verdade? Como amar alguém assim? Creia, amigo, é possível. Amar a Deus, nós precisamos ir através da sua palavra, nós precisamos meditar na sua palavra, pensarmos nele, desenvolvermos um relacionamento com esse Deus que é pessoal, amigo. Embora nós não o vejamos, embora nós não o toquemos, ele se faz presente ao nosso lado. Nós podemos a cada dia sentir a sua presença quando nós nos debruçamos diante dele. A sua bênção, a sua mão está sobre cada um de nós. É ele mesmo que fala: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A cada dia nós podemos sentir essa bênção se nós o buscarmos com todo o nosso coração. É por isso que a cada manhã nós somos desafiados a buscarmos, a clamarmos e a pedirmos que ele se mantenha ao nosso lado. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Invade o nosso coração, perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.